Oi, pessoal! Vamos lá, vamos corrigir a nossa atividade do livro que nós fizemos. Estamos encerrando aí, né, a unidade e o gênero textual carta. Na aula anterior eu falei de 2 exemplos de carta, mas que existiam outros, né? E, inclusive, não só cartas físicas e escritas à mão, como também tem as cartas eletrônicas, os e-mails, enfim. Então, a página que nós vamos agora corrigir é a 124 e a 125 do livro. Porém, eu vou colocar durante a aula algumas imagens, porque nós vamos sempre estar retomando para páginas anteriores, onde o texto se refere a algumas cartas que foram trabalhadas e exploradas durante a unidade. Então, a gente vai aqui para a primeira questão, certo? A primeira questão do nosso livro, ela vai se tratar da carta do Sam, que eu vou postar agora para vocês verem. Certo? Essa carta, ela foi trabalhada em páginas anteriores, em exercícios que nós também já fizemos e corrigimos. Então, ele pergunta, na carta, Sam escreve que todos temos de aprender a conviver em harmonia. Letra A, em sua opinião, Sam sabe conviver em harmonia? Na sua opinião, aí você vai botar sim ou não. Se você botou sim, tá correto. Se você botou não, também, porque é uma opinião sua. Explique o que você pensa sobre isso. Então, nós vamos conversar um pouco. Quem colocou sim, vai dizer aqui na frente por que o Sam, ele sabe conviver em harmonia. Você vai dizer, por exemplo, assim, o Sam, ele sabe viver em harmonia porque na carta ele trata com respeito com a pessoa que está reclamando da situação dele, vamos dizer assim. E depois, e quem botou não? Não, eu acho que o Sam, ele não é uma pessoa harmoniosa, não. Então, você escreveu não. Aí, você vai ter que explicar por quê, né? E, por exemplo, você pode dizer que não. Durante a carta, o Sam, ele dá uma resposta, né, para a reclamação que foi dada a ele. Ele diz assim, mas durante o dia, quando eu estou querendo dormir, eu fico só ouvindo o barulho, né? Eu não me recordo agora, o barulho da secadora, eu não me recordo, um eletrodoméstico que está sendo utilizado, não é isso? Então, ele tenta justificar o erro dele de ficar uivando à noite, fazendo barulho, né? Não deixando o povo dormir à noite, e depois ele reclama que ele, né, não consegue dormir durante o dia devido ao barulho dos eletrodomésticos, né, das casas dos vizinhos, enfim. Então, a gente tem aí duas vertentes. Quem colocou sim, que ele sabe conviver, vai justificar a sua resposta. Escreveu o porquê. Quem colocou não, também vai escrever por que você acha que ele não é nada harmonioso. Lembrando que harmonioso é aquela pessoa que consegue conviver bem com as outras pessoas à sua volta. Letra B. Sam incomodava os vizinhos e se sentia incomodado por eles. É fácil conviver com as outras pessoas no dia a dia? Vamos pensar na nossa sala de aula. Lembrar aí de quando a gente convivia bastante, todas as tardes, com tantos amigos diferentes, colegas e até das outras turmas, né, durante o recreio. Será que era fácil aquela convivência? Às vezes você não queria sentar perto de um colega, às vezes já queria sentar perto de outro. Às vezes você se sentava perto daquele colega e depois se arrependia, queria mudar de lugar. Então, quais são os maiores desafios que nós encontramos com o convívio com outras pessoas? E aí vocês, como nós também estamos agora, na primeira aqui, vocês pensam na sala de aula e respondam sim ou não.
Na segunda, vocês podem usar agora a situação que nós vivemos, nas nossas casas, onde estamos todos bem mais próximos e durante um tempo bem maior do que antes, né? Então, quais são os maiores desafios que vocês encontraram hoje na pandemia de estarem juntos, dentro de casa, o tempo inteiro, sem poder, muitas vezes, sair como antes, né? Quais foram os desafios? Foi a quantidade de pessoas para você se relacionar? Ou foi, às vezes, a ausência de alguém? Ou as diferenças que existem, os gostos, as predileções? E vocês vão dizer aqui quais foram. Então, é muito pessoal, pessoal. Entende? Então, cada um vai colocar da sua maneira. Agora, nós vamos para a página 125. Aqui na página 125, nós temos um texto, uma tirinha bem legal, né, do Snoopy. E aí, a gente vai ler ela novamente. Diz assim: querido Speak, pediram para eu escrever uma carta para você. Está interessado em participar do concurso O Cachorro Mais Feio? Aí, ele recebe a resposta. Quem? Eu? Aí ele continua lendo a carta-resposta dele. Querido irmão Snoopy, por favor, diga aos seus amigos que agradeço o convite para participar do concurso O Cachorro Mais Feio. Porém, eu não me considero feio. Eu sou feio. Portanto, recuso o convite. Aliás, ele diz, eu sou eu. Desculpem. Ele diz, porém, eu não me considero feio. Eu sou eu. Aí ele diz, portanto, ele encerra a carta. Portanto, recuso o convite. E aí, partindo dessa leitura, nós vamos responder agora aqui. A primeira questão. Como é que nós sabemos que Speak é irmão do Snoopy? Como é que eu consigo perceber isso na minha leitura? Aí a gente volta pro texto. Vamos ver como é que a gente descobre que o Speak é irmão dele. E aí, num dado momento da carta, ele diz isso aqui, ó. Vocês podem até circular. Querido irmão Snoopy. Poderia ser querido amigo, meu querido primo, meu caro colega. Mas não, ele diz querido irmão Snoopy. Então, aqui, ele deixa explícito que eles são irmãos, certo? Então, nós voltamos para a primeira questão. E aí, eu acredito que muitos de vocês acertaram. Como nós sabemos? Aí, você pode colocar assim, pela saudação. Pela saudação. Ou então, pelas palavras, pela frase. Aí, você escreve, querido irmão Snoopy. Certo? Quem acertou pode colocar aí o Czinho de correto. Segunda questão. Observe bem as imagens dos quadrinhos e responda. Qual será a razão de Snoopy e Speak se comunicarem por meio de cartas? Por que vocês acham que o meio que eles encontraram de se relacionar, os dois irmãos, é as cartas? São as cartas, aliás. E não por um outro meio de comunicação. Por exemplo, por que eles não se comunicaram aí por um telefone, ou por um computador, ou, sei lá, por algum outro tipo de mensagem? Por que vocês acham que eles utilizam as cartas? E aí, ela também é uma resposta pessoal, tá? Observe bem as imagens. E aí, vocês vão identificar por quê. Vou dar algumas sugestões. Nessas imagens, será que nesse ambiente aqui era possível eles terem, por exemplo, um computador? Aí você imagina a vida de um cachorro. Será que ele conseguiria ter um celular e colocar créditos e, sei lá, conseguir manipular alguns aplicativos e ferramentas? Então, tudo isso vocês têm que pensar na hora de responder, certo?
E, por último, nós temos aqui a terceira questão que diz: Speak esperava receber um convite para esse concurso? O irmão do Snoopy, o Speak, será que ele esperava um convite assim para participar de um concurso do cachorro mais feio? Será que ele esperava? Sim ou não? Aí você vai colocar aqui também sim, ou então você põe não. E depois você vai explicar por quê. Essa aqui, pessoal, ela até parece ser pessoal, mas não é. Por quê? Porque essa informação, essa explicação, a gente pode encontrar ela no texto. E nós vamos ver agora. Então, vamos ver aqui o trecho onde... Eu vou voltar aqui mais um pouquinho. Onde ele diz assim, a resposta para o Snoopy. Querido irmão Snoopy, por favor, diga aos seus amigos que agradeço o convite para participar do concurso O Cachorro Mais Feio. Porém, eu não me considero feio. Então, será que ele esperava um convite assim? Por essa frase e essa aqui que ele diz, eu sou eu. Do jeito dele, né? Ele quis dizer, eu sou eu. Então, portanto, eu recuso o convite. Em primeiro lugar, quando ele diz assim que não se considera feio, então é porque ele se acha bonito. Então, quem se acha bonito, quem se considera uma pessoa linda, bela, ela jamais vai esperar participar de um concurso de uma pessoa feia. No caso aqui não é a pessoa, né? O cachorro. Então, nós temos uma resposta aí pautada no texto. Speak esperava receber um convite para esse concurso? Não, não esperava. Por quê? Explique, né? Justifique. Vocês podem colocar Speak não se acha feio, né? Ou vocês podem colocar porque o Speak recusou o convite. Ou vocês podem colocar Speak não esperava e recusou o convite, inclusive pediu para o irmão agradecer, mas ele não iria participar. Então, aqui nós temos várias sugestões de respostas. Vou colocar uma aqui. Não, pois Speak, letra maiúscula, né, que é o nome de pessoa, e Speak não tem E não, é em inglês, né? Speak. Não, pois Speak não se acha feio. Vou botar assim. Certinho? Mas eu já dei outras sugestões, lembrem-se disso. Coloquem um sede correto. As outras questões vocês vão deixar, se estiverem de acordo com o nosso raciocínio, nossa discussão aqui na aula. Tirem as fotos e enviem. Lembrando, pessoal, que eu vou postar agora aqui uma imagem, ela é da página, acho que 113, dessa unidade. O nosso texto de hoje, que na verdade ele não é um texto completo, ele é um trecho de um livro, né? Eu já até postei, acho que na aula anterior, a foto do autor desse livro, né? E o texto que a SEMEC utilizou para a gente trabalhar, né, desenvolver nossa leitura, é o mesmo que foi utilizado para fazer o conteúdo da unidade que nós estamos trabalhando, né? É do Alan. E eles retiraram o trecho desse texto, o carteiro chegou, mas vocês vão observar que durante esse livro ele expõe, né? Ele desenvolve várias cartas, né? O leitor, ele vai ter o prazer, né? De ler diversas cartas com diversos teor, cartas formais, cartas informais. E eu achei bem legal que eles fizeram isso, né? Já que a gente estava trabalhando essa unidade, eles retiraram e não tem nada aqui do livro. Aquele trecho é um trecho do nosso livro didático, é um trecho do livro mesmo do autor, né? Eles, tipo, não repetiram, né? Fizeram uma seleção e eu achei bem legal, tá certo? É esse o autor.
Muito bem. Então, agora eu encerro essa mini aula, certo? Vocês enviem a atividade e até a próxima aula.